Tudo que está em jogo na última rodada do Campeonato Pernambucano, a gente explica, detalha tudo a partir de agora nesse vídeo, porque nessa sexta rodada a gente teve uma única definição. O Náutico, mesmo perdendo para o Retrô, garantiu a primeira posição nessa fase de classificação. Ele já tinha garantido o lugar dele na semifinal, que significa também o carimbo para a Copa do Brasil, mas no momento em que o Sport não venceu o Maguari, o jogo aconteceu horas antes, o Náutico já tinha assegurado o seu primeiro lugar geral. Ponto. Essa mesma rodada, Cássio, entretanto, aumentou consideravelmente a briga pela segunda posição, porque a partir de agora a gente tem 3 clubes dentro de um raio de apenas um ponto. Sport com 11 e saldo 6, Retrô com 11, saldo 4, e o Santa Cruz com 10 e saldo 5. A goleada de Santa Cruz, ela pode ter um peso em apenas um dos cenários que a gente vai apresentar aqui. Lembrando, para quem ainda não está 100%, que no sábado às 4h30, as 4 partidas acontecem de forma simultânea. Para esse foco que a gente inicia o programa da disputa pela segunda posição, 2 jogos interessam: Sport Santa Cruz, na Ilha do Retiro, e Retrô e Decisão, na Arena de Pernambuco. O Vamos. jogo da Ilha, que já estava com 16.000 ingressos vendidos, logo depois da sexta rodada, né, Fred? Isso. Isso significa, embora seja pouco, mas já é o maior público do campeonato. E um spoiler aqui, tá? No jogo Retrô e Decisão, há muito interesse do Decisão, para não achar que é uma partida sem nenhum valor O para o deci adversário do Retrô. A verdade é que o Decisão poderia até estar nessa briga de pegar o G4, se não tivesse levado 4-0 como mandante do Vitória, que era o lanterna do campeonato. E essa é uma tônica desse pernambucano, né? Entre as equipes pequenas, um perde-ganha Mas inexplicável. esse aí é inexplicável. O da rodada passada que ele vira um 3-0 contra o Maguari fora de casa também é. Então, assim, é um perde-ganha insano e que não tem como a gente Resumi explicar aqui. resumido, resumindo, ele levou 3 gols, fez 4 gols e depois levou 4 gols. Não tem, ele não oscila não. Mas vamos para o que a gente foca aqui, que é a disputa pela segunda posição. Primeiro, sob a ótica do atual segundo colocado, que é o Sport, mais fácil explicar, tá? O Sport, se vencer o clássico contra o Santa Cruz, Primeiro, desperdiçou uma ótima chance de estar com uma condição bem melhor nessa claro. tabela aí, né. Se o Sport vence o Santa Cruz, vai a 14 pontos e teria, no pior dos cenários, se a vitória for por 1-0, saldo 7. Ele só não vai ser segundo colocado se vencer o Santa Cruz se o Retrô golear o Decisão por 4 gols de diferença. Porque o Retrô iria para os mesmos 14 e saldo 8. Se o Retrô vencer por 3 gols de diferença, não é suficiente, porque o Retrô iria para o saldo 7, tá? E o saldo 7 esbarraria numa diferença de 5 gols positivos que o Sport tem. Aí, claro que teria 6-3, né? 7-4, placares que não são muito Isso. E possíveis dentro do na cenário lógica do dentro do futebol. cenário de normalidade, o Retrô disse: "Ó, se o Sport vencer que seja por um placar magro, e aí ele tem que entrar focado, né, já para tentar golear o Decisão, não tem muito Isso, mistério não". golear por 4-0, porque 3-0 algumas pessoas também Eu tratam considero goleada, mas como goleada. não adiantaria dessa vez. Isso. Então, possibilidade 1 para o Sport: ganhar o jogo e não ter o Retrô vencendo no saldo. Possibilidade 2: o Sport empatou o clássico em casa com o Santa Cruz. Foi a 12 pontos. Aqui ele depende do Decisão. Se o Decisão empatar ou vencer o Retrô, o Sport fica garantido na segunda posição. Ou seja, para o Sport são 2 cenários: ganhar e o Retrô não golear o Decisão por mais de 4 gols, por 4 gols ou mais, e empatar e o Retrô não vencer o Decisão. Todas as possibilidades do Sport são essas. No clássico da Ilha do Retiro, o Santa Cruz venceu. Então a gente descarta o Sport. O Sport já não teria mais chance alguma de ser segundo colocado. E o Santa Cruz iria para a segunda posição, desde que o Retrô não vença o jogo. Isso. Tá? Se o Retrô vence o jogo,
quem iria Tem alguma para a chance segunda posição de é o de Retrô. mala branca pro Decisão? Eu Acho acho que que não, não perde o não, Galleta tomando manda e faz não, isso não, né? não, não faz não, Faz não, né? faz não. E o Decisão tem total interesse. É, mas tem o interesse, mas incentivo mas acho que não também não. Tá faltando real no Galleta. Então, a partir desses 3 cenários que a gente explicou aqui, já está definido todas as composições possíveis em relação à segunda posição. Segunda posição que garante, Cássio, vaga na semifinal, 10 dias, basicamente, sem jogar, tá? Porque as quartas de final, ida e volta, são na sequência. Tipo, a última rodada vai ser no sábado, o jogo de ida das quartas já é na quarta-feira E e a a volta volta no final de no final semana. de semana. E aí, só na outra quarta-feira, Que começa a semifinal. E detalhe, começa e para. começa, para por 10 dias, porque vem o carnaval, e depois volta. Há um interesse muito grande nesse longo período de treino, de preparação. É porque o carnaval não dura 10 dias, não. É porque antes tem a Copa do Brasil, né? Ou seja, tem tipo, ela tem o jogo antes de o cara voltar. Pode ter jogo, na A verdade. Copa do Brasil, na verdade, aqui, no Seria caso pro do Campeonato Maguari. Pernambucano, para Seria, o Maguari que pode, apenas, tá? que pode estar nas Pode quartas de estar final, por exemplo, pode envolvido. estar É envolvido. uma data que ficou reservada aí para a Copa do Brasil, tá? Então, depois de explicar a luta pela segunda posição, a gente vai fazer uma ampliação de cenários agora, Cássio. Por quê? Porque nesses jogos envolvendo Sport Santa Cruz e Retrô e Decisão, existem 9 cenários possíveis. E esses 9 cenários vão determinar as possibilidades de Sport, Retrô e Santa variarem entre segunda, terceira e quarta posições. Não Já está há. definido. Você vê ali uma diferença de 4 pontos por decisão, não há o decisão pode ser quarto, mas não pode ser terceiro. Não, não pode. Na verdade, Sport, Retrô e Santa, os três, eles vão variar entre segundo, terceiro e quarto e não há outro cenário. E por que é importante a gente fazer essa pré-definição? Vamos olhar ali o quadro das semifinais que a gente tem aqui na tela, tá? O Náutico, já definido como primeiro, terá como adversário na semifinal o vencedor do duelo de quartas de final entre o quarto e o quinto colocado. Nesse momento, por exemplo, seria Santa Cruz e Decisão. Enquanto o segundo colocado, neste momento o Sport, enfrentaria o vencedor do duelo de quartas de final entre o Retrô terceiro e o Maguari quarto. Cenário de momento. Mas como a gente já falou, são 9 combinações. E essas combinações, elas são cruciais para esse desenho final do campeonato. Que às vezes tem estratégia até quanto a isso, tá? Detalhe, quando a gente fala 9 combinações, a gente está descartando aquela inversão de saldo de gols, tá? Entre Retrô e Sim. Sport. Considerando essa inversão, são 11 combinações, mas a gente vai trabalhar com 9, tá? E aí veja como há uma tendência já estabelecida. Das 9 possibilidades, 5 delas resultam com um desenho em que Náutico e Santa ficariam do mesmo lado do chaveamento, tá? 9 possibilidades, dessas 9, 5 desenham Santa e Náutico. A gente vai passar por cada uma dessas possibilidades agora, Cássio. Vamos uma para a gente determinar o que pode acontecer no campeonato. Como são 9 possibilidades, são 2 confrontos diretos, até uma matemática até simples, né, nesse caso facilitou um pouco. Vamos começar pela ordem, de quem está jogando em casa E no quem está na segunda e posição, quem está né? isso. Sport vence e o Retrô vence. O Sport fica em segundo, o Retrô em terceiro, o Santa em quarto. Ou Isso seja, significa, Náutico, considerando o que passou pelas quartas, né, olhando sim, para frente, seria, Sport e Retrô de um lado, Náutico e Santa do outro. perfeito. E essa das 2 combinações que o Fred falou que pode mudar o saldo, essa é uma delas, tá? Sim. Essa primeira, que seria uma mudança entre Sport e Retrô. Mas não mudaria, O Santa continuaria em quarto. não mudaria esse lado de cada um da Não, chave. Só mudaria só inverteria, o o Sport iria para as quartas e o Retrô esperaria na semi. lembrando que a semifinal é ida e volta, tá? Não é nem jogo único, ou seja, porque o Isso. cara poderia pensar que tem um mando, mas é ida e volta. Quartas de final também, inclusive. Segundo cenário, Sport vence e o Retrô empata. Sport segundo lugar, Retrô em terceiro, Santa em quarto, mesma coisa. Mesma coisa, o mesmo desenho. Ou seja, das 2 possibilidades que a gente trouxe até aqui, as 2 colocam o Sport de um lado e o E Santa e o assim Náutico do outro. e assim continua no terceiro cenário, o último com vitória do Sport, naturalmente. Sport vence e o Retrô perde. Sport segundo, o Retrô em terceiro, Santa em quarto, porque o Retrô obviamente ficaria com 11
Já tem 11 e o Santa permaneceria com 10. Resumo da ópera: Se o Sport se o Sport vencer, ganhar, o o outro Santa automaticamente, tá, tá do lado do Náutico. está do lado do Náutico Perfeito. para as semifinais. Pronto, se o Sport ganhar, o Santos está do lado do Náutico. E o Sport, se vencer, tá praticamente como segundo lugar. Ficaria no Só saldo. tiraria aquele detalhezinho do saldo. Vamos para as Agora, possibilidades de empate no empate no clássico. Clássico das Multidões, na Ilha do Retiro. Empate no Clássico e vitória do Retrô. O Retrô pula para o segundo lugar, o Sport vai para terceiro, o Santa em quarto. Ou seja, A mesma coisa ainda. mantém a mesma coisa. 4 cenários, os 4 colocam Sport e Retrô de um lado, Santa e Náutico do outro. Quinto cenário, empate no Clássico e empate também o jogo vai ser nos aflitos, né? Empate no jogo do Vai Não, ser não, na desculpa, Arena na Arena Pernambuco, Pernambuco. Mas tem um jogo dos aflitos que eu confundi, que que é é o Jaguar e Maguari. Jaguar e Maguari. Empate na Arena Pernambuco. Sport segundo, mesma coisa até agora, tá? Quinto cenário com o Sport segundo, Retrô em terceiro, Santa em quarto. Ou seja, mesmo com as variações de Retrô e Sport na frente, eles ficam do mesmo lado. Lembra que eu falei que eram 9 possibilidades? 5 traziam essas. São as 5 que a gente passou aqui. E a partir de agora muda, As 3 com vitórias do Sport e 2 dos 3 cenários com de empate. empate, tá? Agora a gente vai para o único cenário de empate no clássico que jogaria o Santa pro lado do Sport. Isso, é o empate no Clássico e derrota do Retrô, porque aí o Santa sobe para 11 pontos e ele já passaria no saldo. Primeiro, o saldo do Retrô cairia, iria para 3 e o Santa já tem um saldo superior, o número de vitórias Isso seria foi o mesmo. muito determinante o 6-0, tá? Veja, Muito determinante. porque 3-0, tivesse É. 3-0, ele iria para 4. Não mudaria não, 3-0 continuaria a mesma coisa, na verdade. 3-0, o Santa estaria com Porque saldo porque o 2. Retrô cairia para 3. É, isso. Entrou pra 3, o Santa pra 3, com a vitória simples. É, Não, no caso, 3-0 não, 4-0, porque aí sim. iria pra 2 gols, tiraria só 2 gols ali, desculpa galera. Então, empate no Clássico, Retrô perde, Sport segundo, Santa em terceiro, Retrô em quarto. Isso. Nesse caso, aí já ficaria de um lado uma projeção de semifinal com o Clássico das Multidões e Náutico e Retrô do outro lado. Importante, Cássio. Só 2 das 9 vão ter esse desenho com o Sport Santa do mesmo lado. E agora a gente começa os últimos 3 cenários, que são os cenários com vitória do Santa Cruz na Ilha do Retiro. A última vez foi foi na pandemia, com Pipico, Que leva o Sport pro que quadrangular manda o Sport pro quadrangular, do rebaixamento. isso na Ilha do Retiro, né. Isso. Eh, A Santa outra foi com o Esquilo ano passado. mas foi no Arruda. Sim, então, Sim, tô dizendo, a sim, tá, última, a tá, mais tá. recente. Sim, isso. Santa vence e o Retrô também vence. O Retrô vai para o segundo lugar, o Santa ascende para o terceiro e o Sport cai para quarto. Ou seja, esse é o primeiro cenário em que o Sport vai Vai pro para o lado do lado do Náutico, Náutico. tá? Eh, e obviamente ficaria Retrô e Santa Cruz do outro, né. O Santa vence e o Retrô empata. Nesse caso, o Santa vira o segundo. A primeira vez, o Santa finalmente chega à vice-liderança aqui. Foi a primeira vez. Chega à vice-liderança, o Retrô fica em terceiro, permanece terceiro. Na verdade, ele permaneceria em terceiro e o Sport perderia 2 colocações e cairia para o quarto lugar. Que é o outro cenário que o Sport fica, tá, do lado do Náutico. E agora, o último cenário, que também é o segundo cenário do saldo, ou seja, o primeiro tinha um saldo e o último tinha um saldo. Ou seja, além do que a gente vai falar, tem a questão de saldo entre Sport e Retrô, e só entre eles, no caso, né? Santa vence e o Retrô perde. Nesse caso, desculpa, Santa vence e o Retrô perde. Nesse caso, o Santa fica em segundo lugar, vai para 13 pontos. O Sport fica em terceiro com 11 e o Retrô em quarto com 11. O Santa ainda ficaria 2 pontos na frente dos outros Isso. dois, né? E nesse caso, o Sport terceiro, o Retrô em quarto. Poderiam haver inversão, mas nesse caso é mais difícil do que no primeiro. É. Porque nesse caso, o Retrô O já tá. Santa tem que dar uma goleada muito grande no Ou o Sport. Retrô ser goleado pelo decisão. Não, só o Santa dá uma goleada muito grande no Sport. Só o Sport aplicar uma goleada gigantesca. Levar uma goleada gigantesca do Santa Cruz. No saldo, eu já acho difícil o primeiro. Esse último aqui parece. Mas enfim, É bem menos provável, tá? Ou seja, veja um recorte interessante, Cássio. O Náutico é primeiro, mas de 9 possibilidades, 7 o Náutico teria um clássico, um potencial clássico na semifinal. De 9 possibilidades, em 7 o Náutico teria um potencial clássico, sendo 5 contra o Santa Cruz e 2 contra Verdade, o só tem Sport. 2 cenários do Retrô. E detalhe que os dois do Retrô, eles são bem sortidos, tá? São. Assim, é empate no clássico, vitória do Santa, se tá ali, você tem que ficar atento pra colocar. Veja, essa rodada vai ser bem interessante, tá? O Náutico joga ali no estádio Arthur Tavares, sem bonito mesmo, tá, galera? Isso aqui não tá errado, não. O jogo é vitória e
porque como ele não poderia ser mandante, seria inversão de campo, e como a Arena de Pernambuco já está ocupada, o Arruda também não seria no mesmo horário, enfim, o jogo acabou indo para Bonito, que é o único estado do interior que está liberado, com público, né? Goiânia também está de portões fechados. Náutico, acho que bota time reserva, não faz a menor diferença, inclusive porque para frente não é acumulando pontos, não. Essa classificação o Náutico leva até a final, tá? Certo. Porque você poderia pensar, ó, ficou ali, mas se você junta com os outros resultados, na Copa do Nordeste vai Isso, vai acumulando. mudando. Aqui não, então você O Náutico já leva, tem o poder isso. até a final, tá? No sábado, a gente vai fazer um react, tá? Um pré-jogo, É boa, vou o salvar react, isso aqui, o porque pós-jogo, que a gente vai isso aqui já passo a ajuda, viu? passo Isso aqui já ajuda. mostrando tudo o que está Essa acontecendo, tabela periódica. tá? No desenrolar dessa última rodada que desenha, né, a fase decisiva do Pernambucano. Pra gente terminar o programa, Cássio, vamos só jogar uma luz na turma de baixo, tá? Porque a gente tem uma insana disputa aqui pelas posições, as duas posições que restam de A quinta e a classificação, sexta. envolvendo até o Vitória, Até o Jaguar, Fred. mas aí o saldo -12 Não. a -1. Cássio. Teria que tirar um saldo de 11 gols. O Jaguar teria que para chegar em 6 É, pontos é só matemática. mas de qualquer forma, mas o Jaguar briga pra não cair, tá? Sim, sim. Então, Ele não tá. é, são Ele tem uma chance muito pequena de classificação, isso. mas ele tem muito interesse na rodada. Vamos, como eu disse, por partes, tá? Pelas duas últimas vagas. Decisão em Maguari com 6 pontos e o Vitória, depois dessa goleada, se conseguir prevalecer sobre um possível time Deve reserva estar do não, Náutico, deve estar torcendo demais pelo time reserva do Náutico. o Vitória iria para 7 pontos, tá? O Vitória iria para 7 pontos e Não, deixaria não, ele ficaria muito próximo da vaga, porque ele só perderia a vaga se o Decisão ganhar do Retrô, isso, porque o saldo do Decisão é muito pior. muito pior. Perfeito, Cássio. Ele Perfeito. veja, se o Vitória primeiro, se empatar, tá fora. Se o Vitória empatar, praticamente classifica a decisão em Maguari, porque o Jaguar não deve tirar essa diferença de saldo. Isso. E se o Vitória vencer o Náutico, ao mesmo tempo seria muito ruim para o Náutico terminar com 2 derrotas na primeira fase, mesmo sendo com um possível time reserva. Mas se o Vitória vencer, ele fica com um pé e meio, acho que na fase, porque só se o Decisão surpreendesse muito o Retrô. E agora que o Retrô vindo com esses resultados, ganhou do Santa, ganhou do Náutico, assim, acho que vai chegar até empolgado para essa partida. Então, todas as cartas agora sim na mesa. Só uma última curiosidade sobre o rebaixamento. Segundo a federação, o último lugar não será rebaixado, ele será despromovido. Porque, segundo a federação, não vai existir mais segunda divisão. O campeonato passa a ser um campeonato só. Então ele vai ser despromovido para a primeira fase do Pernambucano de 27, que na prática é a segunda divisão. Que começa esse ano Que ainda, começa né? esse ano. Ou seja, mas a diferença inclusive é essa, porque se fosse rebaixado do jeito que é, por exemplo, o Central foi rebaixado ano passado, só vai jogar a Série 2 esse ano. O último lugar, que nesse momento é o Jaguar, ele joga essa Série A2 barra primeira fase da primeira divisão já esse ano, no segundo Final do semestre, ano, né? no final do ano. Então é isso, tá? Detalhado todo o destino do Campeonato Pernambucano para a última rodada. A gente se encontra no sábado aqui, acompanhando tudo de perto, os jogos, as análises, a pontuação, os cruzamentos, as consequências, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio e a edição é de Márcio É Souza. paciência, A resistência também, resistência, tá? resiliência. Nós somos o 45 Minutos. Agradecemos muito a cada um de vocês por acompanhar nosso trabalho tão de perto. Peço que deixem a curtida, tá? É um videozinho curto, quase que nosso recorde. Não somos acostumados a horas e horas Eu acho aqui que não foi tão curto, não. falando, Mas fica. tá? Mas deixa a curtida, se inscreve aqui no canal e tem a opção de se tornar membro se você gosta do nosso trabalho e quer dar um apoio ainda mais forte pra gente, tá? O 45 Minutos é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável. Monte Belo Medicamentos, uma empresa especializada em saúde e que tem agora 2 lojas no Recife com produtos que são fundamentais para a sua qualidade de vida, para a sua recuperação em caso de algum acidente, de alguma lesão. Então, procure o Instagram da Monte Belo que você vai ter acesso aí a condições super especiais, preço o melhor possível, já que é a maior distribuidora de medicamentos e produtos de saúde do Nordeste e a entrega é grátis aqui na região metropolitana do Recife, tá? A 10
saúde esportiva, aí a clínica é fantástica. Digita A10, tá? O A e o 10 por escrito no Instagram, que você vai conhecer a melhor o melhor centro, tá, de recuperação e preparação, condicionamento do cuidado com a sua saúde. Celso Shigami tá dedicadíssimo Tá mesmo, nos trabalhos lá na carga. com a 10 carga total, tá. Temos vários amigos nossos, Pedro Joseph, Rodrigo Rabelo, todo mundo forte na A10, já está com a gente aqui há alguns meses, nós já apresentamos e claro, Village Porto de Galinhas tão montando, Cássio, uma estrutura para a Copa do Mundo que, meu amigo, a gente vai apresentar aqui, viu, quando tiver definido. Se o plano Estados Unidos não der certo, se você estava pensando em viajar, tirando os Estados Unidos, o melhor lugar para você ir é o Village. Eu vi uma imagem que está projetada que é loucura, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Galera, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.